Olá pessoal, hoje voltaremos para o ano de 1983 para falar de um grande sucesso chamado Karma Chameleon, imortalizado na voz do Boy George, o vocalista da tão aclamada banda da época Culture Club. O Culture Club, que é uma banda inglesa formada em 1981 e que atingiu grande sucesso em 83 com essa música, pois Karma Chameleon vendeu nada mais, nada menos que quase 1,5 milhão de cópias. É um fenômeno, né, da MTV, já na era da MTV, porque a MTV foi uma das responsáveis por catapultar a banda ao sucesso mundial. Eu sou o Fernando Coelho e este é o canal Histórias de Música. Sejam todos muito bem-vindos. E continuando o vídeo. Karma Chameleon falava sobre a mudança, a adaptação às pessoas que não têm uma identidade própria. Por quê? Porque o camaleão, como diz, né, o karma do camaleão, é aquele que se molda à situação, não tem uma opinião, é alienado, é o típico Maria vai com as outras. Ou seja, uma pessoa sem personalidade que se adapta ao meio, mas não impõe a sua opinião, não impõe o seu posicionamento. E Karma Chameleon fala sobre isso. Nas palavras de Boy George, ao The Billboard Book, de Fred Bronson, ele diz que a música é sobre o medo terrível da alienação que as pessoas têm, o medo de defender uma coisa. É sobre tentar puxar o saco de todo mundo. Basicamente, se você não for verdadeiro, se você não agir como se sente, então você recebe a justiça do karma. Essa é a maneira da natureza de pagar você de volta. Bem, o que ele quer dizer com isso? Essas pessoas que são puxa-sacos, que fazem tudo para agradar o outro, normalmente se essa pessoa que ela está tentando agradar tem uma posição acima, pode ser um chefe, o que for, elas, né, não são verdadeiras. São pessoas, aquele tipo de pessoas que você nunca conhece realmente como ela é. Toma atitudes que surpreendem. Às vezes num ambiente é de um jeito, em outro ambiente toma outra atitude. Pensa de um jeito, mas tem medo de se expressar. E essa é a ideia do camaleão, que vai mudando de cor, vai se adaptando. Por isso que na música fala, né? As cores são red, gold and green, né? São dourado, vermelho e verde. É como se fossem cores bem diferentes. E o camaleão, ele não tem essa personalidade, ele não é verde sempre, ele está sempre se moldando. O Boy George, ele é bem enfático ao dizer que essa música é uma crítica às pessoas que não são verdadeiras. E logo não são confiáveis, porque se uma pessoa não tem uma opinião própria, ela se adapta à opinião dos outros, ao ambiente, ela não vai assumir uma responsabilidade, ela não vai dizer quem ela é. Ela não vai defender uma posição quando ela está em minoria. Imagine, né, a pessoa tendo que se esconder, tendo que, né, estar sempre na sombra de outras pessoas. Isso é muito comum em todo lugar. Eu falei do exemplo de um chefe, num ambiente empresarial, mas pode ser na família, pode ser entre amigos, pode ser no esporte, pode ser no que for, na academia, enfim, no que for. E essa pessoa, ela não se coloca. É interessante que parece que é uma falta de maturidade. Uma falta de maturidade de assumir uma posição e uma atitude. E o Boy George estava falando isso para alguém específico? Aparentemente sim. O Country Club, né, uma das bandas mais representativas da década de 80. E o Boy George também, como um artista ímpar, que tinha uma personalidade muito forte, ele tinha uma identidade muito presente, né? Ele se vestia de forma colorida, com maquiagem, um visual andrógeno, e que pegou, né, chamou a atenção da época, as pessoas gostaram, justamente pela sua personalidade, de assumir, né, aquele personagem, de ser daquele jeito, né? E no começo da década de 80. Então o Boy George, ele é um cara de vanguarda. Não se tinham tantos músicos que assumiam essa personalidade andrógena naquela época. Você não sabia se ele era homem ou mulher. Boy George, mas ele tinha aparências femininas. Demonstra atitude. E a banda que era formada por ele, Boy George, pelo John Moss,
pelo Mickey Craig e pelo Roy Hay, né, essa formação inicial do Culture Club, que fez um sucesso gigante na época, escondia um relacionamento interno que não foi levado à tona nos anos 80. O Boy George, durante aqueles anos do auge, teve um caso com o baterista, o John Moss. Só que esse caso ele ficou secreto. Ninguém soube lá nos anos 80. O John Moss ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava tendo um caso com o Boy George. E isso causava um desconforto no Boy George, porque de alguma forma ele estava envolvido com o John Moss. Ele queria que as pessoas soubessem, mas ele teve que levar esse relacionamento como amante, namorado do John Moss e também como profissional, como colegas de banda. E eu acho que através, né, desse entendimento da banda, ou entre os dois, eles optaram por não trazer isso à tona. Então, ninguém sabia, mas Karma Chameleon falava sobre o relacionamento do Boy George com o baterista John Moss. Porque o baterista John Moss não queria assumir isso, não queria assumir essa paixão ou esse relacionamento amoroso. A ideia do camaleão, né? Então, quer dizer, ele não estava sendo verdadeiro. Ele estava fingindo ser uma coisa que ele não era. Ele não estava vivendo plenamente aquela sensação, aquela emoção, porque de alguma forma ele sentia vergonha de assumir o relacionamento. Mas, né, pela parte do Boy George, não, né? Ele tinha uma personalidade muito mais forte, muito mais segura. Mas talvez o John Moss fosse mais inseguro em relação a isso. Então, Karma Chameleon, quando o Boy George escreveu a música, ele também pensou um pouco em relação a esse relacionamento, principalmente em alguns momentos. Alguma parte, não só, né, no refrão, mas também algumas frases como: você é meu amor, não meu rival, né? You're my love, not my rival. E, né, então, quer dizer, eles não precisavam viver essa tensão. Era só viver a vida e assumirem que eles estavam sentindo um pelo outro e tudo bem. Adultos, né? Não tinha nenhum problema, por mais que fosse numa época bem diferente de hoje em dia. Mas o John Moss, ele se escondia. E o Boy George usava a música para falar disso, ou conversar, ou passar a mensagem para o seu namorado. Não só em Karma Chameleon, mas também em outras canções da banda, como Do You Really Want to Hurt Me? Você realmente quer me machucar? Para ver como existia um envolvimento forte da parte do Boy George. Ele tinha sentimentos mais aflorados pelo baterista da banda, e isso ficou tudo no anonimato, vindo à tona só bem depois do auge da banda. Né, o Karma Chameleon, ele talvez seja a música mais lembrada do Culture Club, mas não tem só essa música. E o clipe é bem interessante, ele retrata o Mississippi do século XIX, de 1870. Apesar de retratar o Mississippi, que é um rio norte-americano, o clipe, na verdade, foi gravado na Inglaterra, no rio Tamisa. E mostra um barco a vapor com pessoas com roupas de época. As pessoas estão preparando-se para embarcar no barco a vapor. E ali tem pessoas de todos os tipos. Tem algumas dançarinas, também tem alguns viajantes, imigrantes, e tem um golpista, uma pessoa que está fazendo furtos ali, roubando uma coisa daqui, outra dali, o brinco de uma mulher, a bolsa de outra pessoa. Ele era uma pessoa que estava furtando ali os personagens do clipe. E o clipe da música mostra essa viagem de barco pelo Tamisa e esse golpista atuando. Tem algumas cenas com o jogo de cartas e contrastando tudo isso, o Boy George com a sua roupa de apresentação, né, da sua performance, aquele chapéu com aquelas tranças, as cores, bem diferente do visual de época que estava sendo retratado no clipe. E o Boy George toca gaita, ele está ali interagindo no ambiente, apesar de ser uma personagem estranha para aquela representação. Acontece que o golpista é desmascarado ao longo do clipe, descobrem que ele está cheio de joias roubadas em suas roupas, e ele é colocado numa tábua e jogado para fora do barco.
e com uma prancha, né? Aquelas pranchas que as pessoas eram expulsas do barco, jogadas ao mar. E essa pessoa é jogada no rio Mississippi, representando um período de expansão da colonização norte-americana, apesar do clipe, lembrando, ser gravado no rio Thames, na Inglaterra. E o Country Club ele se destaca também por fazer vídeos temáticos, com temas de época. E sempre no começo dos clipes aparece o local e o ano. Em alguns outros clipes eles fazem também dessa forma. E sempre retratando os Estados Unidos, apesar, né, da banda não ser de lá. Mas fez muito sucesso lá por causa da MTV, chegando ao longo dos anos a vender 50 milhões de cópias, muita coisa. Boy George e companhia ganharam muito dinheiro com o Country Club. Hoje, né, o Boy George ainda está na ativa, muito reconhecido, foi um artista representativo, é ainda. O Country Club foi uma banda que marcou ali os anos 80, um visual diferenciado, um som diferente, um new wave, introduzindo alguns outros sons típicos da época, né, saindo lá daquela sonoridade dos anos 70, mas trazendo elementos novos, e atingiu um sucesso mundial. Boy George e Companhia Limitada fizeram muito sucesso, e Karma Chameleon marcou época, e eu lembrei dessa música, quer dizer, volte e meio eu escuto, mas eu fui ao cinema recentemente, assisti o meu malvado favorito 4, e essa música toca em determinado momento do filme, trazendo essa nostalgia, que muitos de vocês também devem sentir quando escutam Karma Chameleon, principalmente para quem viveu na época, e quem curtiu essa música lá naquele período de ouro dos anos 80. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de Histórias de Músicas. Muito obrigado para quem ficou até o final. Se você ficou até o final e gostou, faça sua inscrição, compartilhe, curta, ative o sininho. A ajuda de vocês é importantíssima para que possamos continuar a crescer aqui no YouTube. Se você gostou muito, contribua com Valeu Demais. Toda ajuda é muito bem-vinda para o canal, para fortalecer o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau.